Estamos iniciando mais um programa Cobogós, o programa que conecta você a histórias inspiradoras de pessoas que sonham e realizam. E hoje eu estou aqui com a minha sócia Edilene Almeida. Tudo bem, sócia? Que Tudo delícia! bem? Tô animada! Eu também. A gente hoje, esse papo vai ser outro aprendizado, né? São aulas que a gente tem por aqui, né? Muitas aulas. Hoje nós falaremos um pouquinho aí sobre futuro das empresas, inovação, tecnologia, com um convidado super especial, né? Que é, vamos revelar, é o André Kohama, da Startse. Ele é executivo comercial na Startse e vai contar um pouco pra gente aí das soluções de inovação, falar do mercado educacional. Tudo bem, André? Tudo bem, ótimo. Seja muito bem-vindo, a gente está muito feliz com a sua presença aqui hoje. Eu que agradeço. Conta aí um pouquinho pra gente, André, que além de um grande amigo, parceiro aí de longa data, prazer receber você aqui hoje. Conta um pouquinho pra gente da sua jornada, esse processo, né, de transformação das empresas e das pessoas por meio da educação. Legal, muito bom. Obrigado, meninas, pelo convite. Dilane, essa pessoa que eu admiro, convivo há tanto tempo, muito legal fazer parte de tudo isso, essa vida empreendedora de vocês. Me convidar, fiquei super feliz, honrado. Bloqueei a agenda imediatamente para estar aqui para a gente compartilhar ideias, trocar mensagens, enfim. Acho que vou falar um pouquinho de mim, né? Me autodescrever aqui. Estou de camiseta preta, com o logo da Start no meio. Sou um rapaz de 44 anos, estou com um relógio na mão direita, cabelo um pouco grisalho pela vida. A voz de locutor, né, gente? Sou muito bem casado, a esposa chama Renata também, sou pai do Theo. Uma figura de quase 13 anos, quase do meu tamanho, enfim, que é a minha principal escola, minha principal dedicação, são essas duas pessoas. Atuo na área comercial já faz um bom tempo, né? E no mercado educacional desde 2009, depois da saída de um banco, né, onde eu conheci a Edilene. Nunca tinha entrado num call center, nunca entrado num banco, e depois disso eu tive a experiência de ser recrutado por uma empresa de educação. Entendi que ele dá meu significado, meu propósito, e que a educação, já escutei muito que a educação transforma as pessoas, se transforma, pode ser, mas eu sempre falo que muda alguma coisa, né? Eu uso duas teses na minha vida, que tudo começa por uma venda e tudo começa por educação também, né? Todo o processo que a gente tem, ele passa por uma venda de uma ideia, uma venda de um produto, de um serviço, qualquer coisa, de uma relação. E aí a gente sempre tem que educar as pessoas e se educar para fazer isso, né? Então acho que é um pouco que hoje na Start eu consigo aliar isso, né? Trabalhar com clientes, que são meus principais chefes, as principais interlocuções, comercial, essa vida dinâmica, louca que a gente vive, que é muito legal, todo mês é um mês diferente. Delícia. E com educação, né? E a Start hoje me proporciona tudo isso. Ai, que delícia, né? Muito bom, né? E André, para a gente começar, o que mais te motiva, assim, nesse papel de ser ponte entre as empresas e o futuro? Legal. Que bela pergunta. O que a gente vive e viveu de educação, o formato que a gente foi educado é um formato diferente do que o mundo exige hoje, né? E hoje, como a gente lida com muitos executivos, o que a gente fala muito para as empresas e para os executivos você não pode tomar decisões olhando para o retrovisor, né? Que é o nosso processo educacional. A gente sempre foi assim, como a gente aprendeu matemática, química, física, sempre foi olhando para o retrovisor, nunca para o futuro. As escolas nos ensinaram com esse mundo dinâmico, instável que a gente vive hoje, né? Então, o que a gente faz hoje na Startse é falar para os executivos, para as empresas que pensar no futuro, tu não pode esquecer teu passado, tu tem que cuidar muito bem do teu presente, mas tem que ter um olhar no futuro, que a gente usa muito o conceito de ambidestria, né? Eu tenho que ser bom no que eu faço hoje, mas também eu tenho que abrir percentual da minha agenda, percentual dos meus negócios, seja completamente diferente do que eu faço hoje, para poder ter uma sustentabilidade do que é o meu negócio, do que é a minha carreira como um todo, né? Então, é um pouco que a gente faz. Então, como a gente faz essa tradução, é muito complexa,
mas é um pouco do lugar que a gente navega hoje, esse recado que a gente dá para os executivos e para as empresas, de como olhar para o presente, mas com uma bola no futuro, ou olhando para o futuro, mas não tomando decisão com a régua e o retrovisor do passado. Acho que essa é um pouco da linha que a gente atua, né? Nossa, que legal, né, gente? Tô aqui pensando um pouquinho nesse processo de evolução mesmo da educação, né, André? E tentando conectar isso aí um pouquinho também com o mundo corporativo. Na sua visão, né, como especialista e uma pessoa que hoje promove isso dentro das organizações, como que você pode classificar que realmente a educação, essa educação, né, esse novo conceito de educação, ele transforma os resultados dentro da empresa? Legal. É difícil tu conversar com uma pessoa que ela é super inteligente, normalmente tem um bom salário, bons benefícios, teve bastante sucesso, de falar para ela que ela precisa mudar, que ela precisa olhar para um outro lado, enfim. Mas no fim das contas é o que ele precisa fazer. Às vezes é um pouco ousado e a gente tem uma fama no mercado de ser bastante provocativo, porque a gente fala para os presidentes das empresas, para o C-level das empresas e para qualquer executivo de que precisa ter ter duas lentes, a do hoje e do amanhã, e educação é parte importante sobre isso. Então, as nossas jornadas educacionais, como a gente provoca e tem esses momentos imersivos com eles, é mostrar o que acontece na realidade e também o que está por vir e o que está acontecendo em outro lugar do mundo, que talvez no Brasil não, enfim, mas que já está acontecendo em outro lugar do mundo. Isso automaticamente faz com que eles tenham uma expansão de consciência e gere uma sensibilização. Então, tem uma brincadeira, a gente muda na dor ou no amor, o nosso processo educacional passa um pouco para isso. A gente mostra um pouco de amor, mas a gente mostra um pouco de dor do que está por vir, e isso auxilia eles a tomar as melhores decisões. Então, tem mágica? Não tem, mas olhar e mostrar realidades, fatos, o que está acontecendo, o que está por vir, automaticamente a expansão da consciência acontece, a sinapse acontece e os executivos estão mais preparados para tomar as decisões, né? Um pouco nessa linha. Nossa, muito importante, né? A gente tem uma amiga aqui, né, uma parceira nossa também, que fala que a empresa é um ser vivo, né? E é justamente isso, a expansão não acontece só no profissional, né? Na empresa como um todo. Muito legal. Bom, né, Sócia? E André, como que você vê a importância do protagonismo do colaborador no processo de desenvolvimento? Legal. Renata, eu também não sou fã, mas na Start a gente fala que a gente não é muito fã da palavra protagonista. O conceito de um protagonista, tu tem que ter palco, tem que ter luz, tu tem que ter todo mundo olhando pra ti, que é o show. O protagonista de um show é isso. Não vai lá bater palma pra ti, enfim. E isso gera uma expectativa. Se eu sou protagonista, eu quero ser reconhecido a todo momento, a toda hora. Sou quase que um artista. E hoje o que a gente precisa dentro da nossa carreira, da nossa empresa como uma pessoa, é muito mais uma visão empreendedora e cabeça de dono. Tem muitas empresas que têm os seus conceitos, né? Age como dono, mas o que é o dono? Né? Vocês são donas desse negócio aqui. Vocês estão preocupados com o que acontece no elevador, no toalete, na mesa. Se vocês forem executivas, alguém vai fazer isso para vocês e o protagonismo, alguém vai fazer alguma coisa por mim. O dono não, né? O dono age como isso é meu, eu preciso fazer, e isso, o desdobramento disso é muito mais importante. Então a gente não é muito fã dessa palavra protagonista. Porque se eu estou protagonista, eu espero que alguém faça alguma coisa para mim. E hoje na nossa carreira, se a gente tem essa expectativa de que alguém tem que fazer alguma coisa para a gente, não é um conceito que eu acredito, e a Start como um todo não acredita. Então, agir como dono, e o dono eu falo como responsável por fazer isso. Então eu sou responsável. A empresa não me dá condições de aprender sobre inteligência artificial, mas ela está disponível, tu pode fazer. Existem cursos gratuitos, existem matérias, enfim. Então, acho que o protagonismo, a gente não é muito fã dessa palavra, mas ela é necessária ser responsável pela sua carreira. Trocaria ousadamente, Renata, falando, eu trocaria responsabilidade por protagonismo. Acho que todo mundo tem que ser responsável por seus atos, pela sua carreira, pelas suas decisões, enfim, e não esperar que outras pessoas aconteçam como um protagonista normalmente tem. Nossa, isso é um recado muito direto aí, né, para as pessoas de uma forma geral, que é isso, né? Às vezes o colaborador ali, ele espera que a empresa faça algo e fica naquela postura, né, nessa posição de aguardando.
quando na verdade ele é que tem que ser ação, responsável, né? Ação, né? Fazer. Bom, eu tô pensando aqui, muito tem se falado hoje, né, sobre cultura organizacional, né, as empresas todas falando sobre isso, o que é realmente muito importante. Mas na sua visão, né, o que significa uma cultura de inovação real nas empresas? E como que a Startse, né, hoje contribui com esse movimento aí? Legal. Cultura é uma palavra de cultivar, né? Tem muito significado, né? Normalmente a gente toma nossas decisões baseadas na nossa cultura, seja ela como CPF ou CNPJ, né? Até numa decisão como que é, Rodolfo, e a pandemia nos ensinou muito. Muitas decisões foram tomadas baseadas em cultura, né? O que a gente é visto muito como uma empresa legal, cool, inovadora, enfim. E o que a gente fala de inovação? Inovação tem as que a gente já viu, disrupção, mercados mudados, mas a gente usa um conceito simples, né? Cultura, inovação é experimento e automaticamente é o cultivo do erro, né? Então está falando que a gente tem que incentivar as pessoas a errarem? Em alguns momentos, sim. A gente fala de erro operacional e o erro de aprendizado. Se eu estou dentro de uma indústria e eu preciso fazer um experimento dentro de uma indústria onde segurança é o principal elemento, eu não posso ser tão inovador nessa linha de que todo mundo vai bater palma para mim por causa do erro. Mas se eu estou experimentando alguma coisa nova, um novo produto, um novo conceito, a gente pode fazer isso de uma forma muito barata, simples e rápida. Nós três aqui podemos abrir um perfil no Instagram e testar um modelo. A gente pode criar um modelo, a gente cria, ver se alguma coisa, se alguém pescou aquilo, e aí eu vou e acontece. É uma forma diferente, inovadora. Se der errado, não quebrou ninguém, e o que eu aprendi com aquilo lá? Então, os líderes hoje, as pessoas que tiverem esse conceito de que o erro é uma forma de aprendizado e não da punição, a inovação começa a acontecer. Não sei se inovação, mas as coisas diferentes começam a acontecer. Porque hoje, nas culturas que a gente está falando, elas estão enrijecidas e eu não ouso. Porque se eu ousar e errar, o meu líder vai falar assim, quem mandou fazer isso? Para de fazer isso agora, porque a gente tem a meta para bater. Isso não me leva para um lugar assim, eu posso testar uma coisa diferente, fazer alguma coisa, então aí eu começo a bloquear e aí eu não começo a sair e experimentar algumas outras coisas. Então, a cultura de inovação tem que ver com incentivo e experimento. Acontece, obviamente, com o alinhamento de que erro que eu posso ter. O erro voltado para o aprendizado. Então, acho que isso é uma questão que já começa a gente pensar, e a gente começa a ter uma segurança psicológica, um momento que eu posso tentar errar e ninguém vai vir falar assim, botar o dedo na minha cara, falar que eu estou suspenso, enfim. Acho que isso Você vê isso mudando realmente? Está emendando uma pergunta aqui, porque eu acredito muito, né? Eu não acho que isso seja uma teoria, para mim é uma filosofia mesmo, né? De transformação. Mas eu ainda sinto líderes, né? Ainda muito duros em relação a esse processo de aceitação, né, do erro. E óbvio, né, a consequência ela é dramática. Sim, sim. Tem dois momentos, tá? Assim, o que a gente fala muito de uma questão que a gente fala para assim, principalmente para a liderança é gestão por contexto, responsabilidade com liberdade e os alinhamentos de incentivos. O que é um alinhamento de incentivo? Se o meu alinhamento como executivo é o bônus, é a meta do mês, normalmente eu sou mais enrijecido, estou preocupado com 30 dias que tem dentro do mês e um número que eu tenho que fazer. Se o meu se o meu alinhamento de incentivo é longo prazo, médio prazo, aí eu posso experimentar algumas coisas que a gente fala tanto da ambidestria dentro da Startse, que vamos imaginar uma empresa de aço, que ela tem que cuidar do aço, o ciclo do aço, o que acontece no aço, segurança, a fábrica, isso ela faz isso hoje. Ela pode pensar em alguma coisa qual que é o futuro do aço, e o aço do futuro, por exemplo, eu posso criar alguma coisa que seja um substituto para o aço? Mas André, se tu está falando, tu está matando o teu negócio, eu prefiro matar meu negócio que o meu concorrente. Mas se eu estou pensando uma outra coisa, que ela é ambidestra, que ela é uma coisa diferente, eu estou pensando nisso, eu aprendo com isso, e se um dia o mercado não mais consumir isso, eu tenho uma outra alavanca a ser explorada. É o que a gente tanto fala de ambidestria, isso tem a ver com os incentivos. Se eu ficar só preocupando com esse aço aqui, só com esse produto aqui, eu não ouso para fazer isso aqui e eu posso morrer. Então, existem os dois momentos, que já existiu, motor 1, motor 2,
divide as empresas, né? A gente tem um monte de exemplo em relação a isso. O fato é, tem de tudo. Por quê? Muitos executivos hoje, como a gente falou de educação, o modelo deles é um modelo de comando e controle ainda, que aconteceu lá, chefe manda, isso é natural ainda. O fato é que hoje a gente tem no mínimo 5 gerações já convivendo no ambiente de trabalho. Se você não abrir os teus horizontes para isso, você não consegue aprender. Então por incrível que pareça, a Start tem menos de 10 anos. Eu sou a terceira pessoa mais velha, tenho 44 anos, sou a pessoa mais velha. Eu sou mais velho que o presidente, o fundador, o Júnior, eu sou mais velho que ele. E eu sou um dos tiozinhos. Então acontece lá, chama o Kohama lá para conversar, porque eu sou o tiozinho deles. E para mim isso é legal, porque eu aprendo. Claro. Então, eu vejo um menino de 21, 22 anos, eu fico pensando, quando eu tinha 21, 22 anos, eu nunca pedir esse conselho, porque eu queria jogar bola, queria outra coisa, na faculdade. Mas isso é uma questão que eu olho, como eu aprendo com eles e como eles podem aprender comigo e se complementar. Mas o executivo às vezes não tem muito essa questão e aí não deixa as outras coisas entrarem, né? Então, acho que é um pouco dessa linha que a gente tenta influenciar as empresas para ter esses outros incentivos. Você tem, assim, vocês trabalham com empresas que vocês têm que lidar com essas resistências todos os dias internas. Como que vocês lidam, assim, para conseguir ir destravando esse processo, né? Porque a gente está numa transformação constante digital. Qual que é o segredo para começar a mudar a mentalidade? Muito bom. A gente lida isso esse é o nosso desafio diário. Todos os dias a gente tem isso. O perfil das empresas que a gente atende são empresas grandes, complexas, mas não complexas porque elas é complexo pelo negócio, é complexo, né? Globais. Então, esse é um desafio diário para nós. Repetindo o que eu falei anteriormente, a gente tem uma visão mais provocativa. O que a gente faz, ela é ousada e às vezes muitas vezes ela tem dado certo, que é mostrar a vida real mesmo. Então, se hoje eu estou no mercado automobilístico e eu não prestei atenção nos carros elétricos, isso pode ter sido um insight que veio em algum lugar. Mas quando a gente leva os executivos, por exemplo, para ir para a China, e eles veem que tem mais de 470 marcas de carro elétrico, que China hoje, aquele conceito que a gente tinha, que era poluído, que a gente achava que as pessoas trabalhavam muito, aquela questão que a gente vê nos filmes, hoje é completamente diferente. Tu entra na China hoje, é silenciosa, ela é organizada e ela é super segura. Então, o nosso horizonte já muda em relação a isso. E quando eu vejo isso, o que está acontecendo, automaticamente o executivo fala, isso vai impactar o meu mercado. Então, ele olha aquilo, ele vê aquilo e a gente traz os dados e fatos que está acontecendo. É uma decisão dele mudar ou não mudar, se ele quer ficar lá ou não. Mas nosso papel educacional nisso é mostrar o que está acontecendo. Então, a Stars tem uma nomenclatura chamada Knowledge, que é uma empresa do agora mesmo, a educação do agora, porque a gente mostra o que está acontecendo agora. Tem uma outra coisa, Renata, que nos dá uma boa vantagem, né? A gente tem escritório, principalmente no Vale do Silício e na China. E a gente também fala muito para as empresas que a questão de inovação talvez é uma questão temporária de geografia. Então, por exemplo, aqui no Brasil a gente não faz pagamentos por meio de íris, da nossa íris. A gente usa muito cartão de crédito, aproximação. Isso já é muito legal. Então, vocês conhecem muito o mercado financeiro, isso já é super legal. Na China não existe, dificilmente tu paga uma coisa com cartão de crédito. Se nós três cairmos na China hoje, com os nossos cartões, por mais que seja o cartão mais interessante do mundo, lá não passa. Então, paga pela mão, paga pela íris, paga pelo app. Então, isso já está acontecendo. Por isso que a gente fala que a inovação talvez é uma questão de geografia. Acontece na China, acontece no Brasil. Isso vai chegar no Brasil? Vai chegar. Quando a gente fala isso para as empresas, se ela está nesse mercado, a gente fala que isso está acontecendo, no mínimo ela pode antecipar as decisões dela ou prestar atenção dela. Mas também decisão dela não tomar nenhuma decisão, ficar parada onde ela está. Mas o nosso papel e como a gente provoca e tenta quebrar esse modelo precisamos te mostrar o que está acontecendo no mundo. Então, a gente fala muito de radar de sinais e o que está acontecendo. Então, é um pouco da linha que a gente atua para tentar quebrar esse modelo, que ele é muito resistente hoje em dia ainda. Por mais que a gente esteja vendo tudo que a gente vive, ele tem muito modelo resistente. Então, essa resistência é uma coisa mais brasileira, você sente? Ou você vê isso também em outros lugares que vocês atuam? Não é só no Brasil. Sim. Na China, não. Mas os países que a gente mais lida, que é Estados Unidos,
e Brasil e Latam aqui, né? Tem muitas empresas grandes brasileiras que é hub, Latam, existe muita resistência ainda da alta gestão para as coisas novas entrarem, né? Porque é uma questão também, às vezes, até do ser humano, né? A gente não quer mudar, no fim das contas a gente não quer. Nós três não acordamos hoje e falamos, hoje nós vamos mudar. Se não precisasse mudar, não mudaria. A verdade é essa. Né? Não é a gente que define isso, né? É o mercado que define. A gente usa uma brincadeira, né? A gente, quando está em casa, lá, sossegado, a gente quer que as coisas sejam mais simples, mais rápidas e mais baratas. Seja o Uber, seja o iFood, seja o Netflix. A gente bota o crachá da empresa, a gente quer que o mundo não seja tão rápido assim, que o cliente não exija tanto, que não seja tão rápido, que ele não questione o preço. É meio antagônico isso, né? E tem um pouco disso. O executivo, imagina, super sucesso, um monte de benefício, ele entra na empresa, todo mundo fala, tá chegando a pessoa aí, enfim, tudo isso está na cesta, na mente dele, no comportamento natural, isso já está enraizado. Aí chega uma pessoa e fala assim, uma empresa como a gente fala, se tu não mudar, o que tu fez hoje não vai garantir a tua cadeira perpétua para o futuro. Tem uma decisão a ser tomada. O primeiro momento ele falou assim, eu não quero fazer isso. O ser humano, depois ele fala, se eu não fizer isso, talvez o meu ciclo de perpetuidade ele se encerre. É um pouco da linha que a gente vai. Mas não é tão simples assim, né? Gente, muito, muito bom, né? Conversa boa, gente. E existe uma fórmula, André, para incentivar ou para estimular esse pensamento mais inovador nas pessoas, nas empresas? Fórmula não, talvez não. Sim, mas um método, ideia, enfim. Sardinha, muito pro meu lado, educação resolve isso, né? Porque se eu estou no modelo educacional, educação, eu sou humilde o suficiente para aprender coisas novas. E aprender coisas novas, eu estou curioso, eu vou buscar algumas coisas. Uma coisa que me ensinaram, e eu era muito resistente, mas eu vi, que fontes que a gente busca para ter insights, inspirações e poder melhorar nosso repertório, né? Eu sempre fui muito conectado com o meu mundo, né? Que é negócios, que é vendas, que é esporte, enfim. E eu comecei a experimentar umas coisas diferentes. Ler sobre filosofia, sobre história, sobre histórias. Psicologia. Psicologia muito. E aí eu comecei eu sou testemunho que as minhas sinapses melhoraram para fazer as conexões, para entender o comportamento humano, como a gente toma uma decisão, por que no momento da conversa ele está... Assim, tem vários sinais aí que eu consigo captar. Então, se existir fórmula, método ou não, mas vai pela educação, seja curioso o mais rápido possível e procure várias fontes, né? E aí eu sempre falo dos estímulos, né? Algumas coisas eu sou bem old school, então para mim livro é físico. Eu anoto, eu faço. E quando eu estou na frente do cliente também, eu anoto tudo. Minha letra é horrível, mas eu entendo, eu já vi, é verdade. O sonho da minha mãe de que eu fosse médico, né? Eu comecei só pela letra, mas depois fui para outra área. Mas tem uns momentos, começa aquilo... Por que eu faço isso? Porque eu aprendi também, graças ao meu autoconhecimento e meus testes de personalidade, que quando eu escrevo, eu estou reforçando e eu vou lembrar daquilo e vou voltar lá em algum momento, porque eu não anoto nada. Então, método, eu acredito que sim. Eu acho que o mais principal é o comportamento de ser curioso e busque mais fontes possíveis. Parece um negócio nada a ver, mas sempre tem um aprendizado, você entende? A gente está vendo aí as decisões do presidente americano. Eu estou entendendo a história dele para ver por que ele toma essas decisões, né? Então, se eu não tivesse prestado atenção em filosofia, sociologia, história, eu não entenderia por que ele toma isso. Não é uma questão política, enfim, mas para entender porque a decisão dele impacta todos nós, né? Se tomar as decisões deles. Eu tenho visto muito, quando a gente fala de vendas, né, executivos de vendas, muito, tem uma pergunta fora, a gente nem falou sobre isso, mas como aqui é um papo mesmo, essa abordagem muito mais consultiva, né, e personalizada, que de fato, cada vez mais conhecer um pouco do comportamento humano te abre possibilidades ali, né, para vendas aqui, usando um pouco, né, até da cadeira, né, e do posicionamento da Startse. É isso, né? Você saber um pouco mais e ampliar um pouquinho, expandir, né, essa consciência e até para lidar com as pessoas distintamente,
Então, muito legal, uma boa dica aí para as pessoas que acompanham a gente aqui também, né, Rê? Legal. Eu só preciso, acho que isso é legal falar. Eu recebi um feedback um dia que na hora eu não entendi muito bem, mas depois eu entendi, né? Assim, Kohama, mas tu não parece vendedor. Aí eu falei, será que ele está me elogiando ou não? Mas depois eu entendi que ele falou assim, que o conceito de vendedor dele é aquele vendedor que ficava abordando. Então ele falou que tinha trauma de vendedor, enfim. O que eu entendo? A gente falou um pouco de método, eu lembrei disso agora. A venda hoje, principalmente no mercado corporativo, de empresas B2B que eu atuo, e a Start é uma escola disso, a gente acredita que a venda é muito mais uma ciência do que a gente não gosta muito, vamos lá tomar um café com o cliente. Normalmente o vendedor fala isso, vamos tomar um café com que objetivo, com que intenção e o que a gente vai fazer na vida do cliente ou só tomar um café. Então a gente usa muito método. Sim. E aí a gente vai falar um pouco de inteligência artificial, imagino daqui a um pouco, mas tem a ver como que a gente potencializa isso. Mas acho que método é uma coisa que funciona muito bem, seja educacional, seja para lidar com o cliente, seja para estudar, seja para aprender, enfim. Uma coisa que parece método, parece um negócio assustador, mas não é, né? Funciona bem. Funciona. E são essas conexões, né, que te proporcionam ali, né, um sucesso maior em tudo que você for fazer, sem dúvida nenhuma. Mas a gente pode falar de inteligência artificial, né, sócio? Também, né? Quais tendências, Renato, assim, que você enxerga agora para os próximos 5 anos, que as empresas têm que ficar de olho? Eu estou ousado hoje, é a segunda vez que eu vou fazer um contraponto seu. É que a inteligência artificial não é mais uma tendência, né? Eu acho que em 2023 a gente viveu um momento de o que eu faço com isso, mas não vai chegar em mim. Esse é um pouco do sentimento. O segundo o 24 foi, vamos ver o que está acontecendo e agora vou começar a implantar. E aí 25, inegociável. E a gente teve gente nossa que foi no SGSW, não se fala mais, como é inteligência. Fala os tipos de inteligência artificial, né? Até a física, que a gente passa para o robô. Então isso é uma coisa que a gente tem na Start 2 conceitos. Primeiro a gente não vai falar mais de inteligência artificial daqui 5 anos, provavelmente. Que nem a gente fala de internet hoje. Quantos de internet usou hoje, Renato? Quantos usou hoje? Não, vai ser tão natural e intrínseca no nosso dia que essa discussão ela vai ser irrelevante. E o segundo a gente viu muitas narrativas não muito positivas em relação à inteligência artificial. Vai substituir meu emprego, vou virar obsoleto e tudo mais. A gente tem uma fórmula, que é a inteligência humana mais a inteligência artificial, ela é igual à inteligência exponencial. Então, não tem como ver sem inteligência artificial hoje. Isso é um fato. Isso está dado, podemos brigar ou não, mas é fato. Mas como isso me potencializa? Isso muito. E é o que a gente fala para os clientes. Então, a gente começa com um processo educacional com os clientes, dizendo o que é isso, desmistificando, a gente chama de literacia, e depois como a gente conecta isso, seja para ser mais eficiente, seja para aumentar custo, reduzir custo, enfim, em algum momento ela vai entrar. Então, vou dar um exemplo meu. Eu tenho uma carteira de clientes, e os clientes são complexos, normalmente esse cliente tem capital aberto, não tem muita informação, presidente, C-level, tem tudo isso. Até o dia 8 de janeiro de 2024, antes de entrar na Start, como que eu mapeava os clientes? Internet pura. Então, LinkedIn, site, Google e tudo mais. No meu processo, durava mais ou menos 13 horas para eu fazer isso. E aí, quando eu entrei na Startse, recebi, mapeei minha carteira e falei, eu vou atender essas empresas, e eu comecei a fazer esse processo lá, até que um colega meu, meu parceiro Gustavo Bodra, falou assim, o que tu está fazendo, Kohama? Eu, tudo novo, estou mostrando trabalho aqui, estou fazendo isso, mapeando o cliente, vendo vídeo dele no YouTube. Eu falei, espera aí. Aí ele montou um monte de agentes, ele mostrou, então hoje, para eu mapear o cliente, graças à tecnologia, eu faço um comando, que é um prompt, no meu WhatsApp, e já vem todas as informações, eu demorava 13 horas, chega no meu WhatsApp. Uau! Então olha só, olha como muda, isso me potencializa, assim, claro. Porque eu tinha que fechar minha agenda para ficar o dia inteiro para fazer isso, para eu me preparar, porque eu não vou falar com o presidente de uma empresa, que a gente brincou, tomar um café com ele. Não, a gente vai lá,
para sentar, ser o mais relevante possível para ele entender que a Start pode ser um parceiro estratégico por meio de educação para levar ele para um outro lugar. Então eu não poderia tomar um café com ele, se não for intencional com esse munido de tanta informação. Então esse é um exemplo meu real, e a cores que aconteceu comigo. Isso acontece todos os dias. A gente brinca. A inteligência artificial vai roubar a planilha, né? Os reios do Excel vai acabar, né? O atendimento aos clientes pode ser mais personalizado por causa disso, enfim. Então esse é o lado que a gente entende, mas tudo isso, de novo, passa por educação. Se a gente não conhece o que é o tamanho disso, o potencial disso, a gente fica com a narrativa, talvez até enviesada, de que isso é uma coisa do filme que a gente via lá, que é um robô que vai pegar nosso emprego, que ele vai ficar sem comando, ele vai vir e vai matar. Está longe de ser isso. A inteligência artificial virou uma outra questão, que aí a gente vai começar a ver cada vez mais os robôs entrando na nossa casa por meio de inteligência artificial. O que a gente faz hoje, muito operacional, que às vezes a gente não gosta tanto, a inteligência artificial vai nos auxiliar a fazer isso, qualquer coisa. A inteligência artificial não é a Alexa só, e não é só o ChatGPT. É muito mais coisa entrelaçada, que talvez a gente não perceba hoje, mas que vai ficar impactando muito mais a nossa vida. Que teoricamente vai ser para facilitar a nossa vida. Então a gente não vai ter como fugir, porque a adoção está muito grande, né? Está muito abrupta. Não tem como fugir. Gente, é uma reflexão profunda aqui. Profunda. Eu até estava pensando aqui, né, dessa transformação da mentalidade, né, dessa mudança de mindset das empresas, dos líderes, né, como um todo. Você até falou um pouco, né, de como as pessoas podem buscar esse tipo de conhecimento e irem transformando também os seus modelos de gestão. Na sua visão, as empresas vão se tornar empresas de educação? Isso não é programado. Essa é uma teoria que a gente tem. Essa é uma teoria. Ela já não ela é prática já, né? Também a gente tem esse conceito e usa muito. Toda empresa vai ser uma escola e toda empresa vai ser um banco. Olha aí, isso que já está, né? Bastante. Fala um pouquinho sobre isso. Acho que é interessante. Hoje, se a gente, nós três quiserem que a gente monta um banco hoje, quanto tempo atrás a gente poderia falar? Nunca, né? Difícil. Sim, não. E por que as empresas viram escolas e passa por isso? Porque às vezes a escola hoje, de fato, o que o meu filho está aprendendo na escola dele não é o que uma empresa pode apresentar para ele. Ele está vindo lá conceitos e tudo mais, mas ele não sabe como lidar com o cliente, ele não sabe como escrever um e-mail, nem e-mail a gente fala mais, mas ele não sabe fazer isso hoje, com quase 13 anos. E quem que ensina isso? A empresa. E a empresa, a gente vive muito tempo dentro da empresa, e aí a gente também aprende sobre cultura, sobre tecnologia, sobre relacionamento, desperta, né? Sobre comportamentos. Sim. Então vai passar. Às vezes formal, mas às vezes informal, né? Com os programas que existem, aí existem as starts da vida, mas a gente convivendo na empresa, ela é uma escola, né? Para nós é a principal plataforma, o principal pátio, né? Na minha cidade chamava Recreio, o principal recreio que existe é a empresa, né? A empresa ensina muito a gente, tanto quanto a escola. Então esse conceito, seja ela formal ou não formal, ela é certeza absoluta. A gente vê muito isso, né? E o papel, a importância desse papel, né, da figura ali da empresa, dentro desse processo de transformação e de preparação das pessoas, né, para esse movimento que vai ser a explosão, né, da inteligência artificial e de todas as inteligências, né? A gente já fala de computação quântica, né, e uma série de coisas que ainda chegando aí. Então, sem dúvida nenhuma, tem um papel muito, né, não só sério, como significativo no todo. Então, muito importante o papel que vocês têm feito hoje. Posso fazer mais uma pergunta aqui que eu pensei? Que você enxerga? Qual que é o seu principal desafio hoje? O principal desafio? Eu tenho um objetivo, acho que, como tudo, eu sou uma pessoa muito privilegiada, né? Eu tenho acesso a muita coisa, né? Seja no meu CPF, seja hoje no meu CNPJ também. Né? Pô, sou extremamente bem casado, sou pai de um moleque... Adoro. Fenômeno.
privilégios Família financeiros linda. e tudo mais, enfim, acho que tem todo esse suporte. E na empresa hoje eu tenho que até tomar cuidado, né? Porque às vezes eu estava falando com um primo meu num churrasco de família, né? Que ele também é vendedor, e eu falei, pô, essa semana eu fiz isso, aquilo, outro. Ele falou, caramba, meu! Pô, mas tu era um guri lá de Porto Alegre fazendo isso. Eu falei, a vida mudou, enfim. E eu tenho como objetivo como que eu consigo dar acesso às pessoas, graças ao meu privilégio, a tudo que é possível para se desenvolver, né? Seja por meio educacional, seja por um bate-papo, alguma outra coisa. Mas eu tenho um pouco dessa ambição de contribuição, de retribuição de tanta coisa boa que eu tenho na minha vida, né? Então, acho que eu tenho isso. E eu sou muito suspeito de falar, mas para mim, educação, a gente tem que ser um país, uma nação educadora, né? Isso, de fato, muda o jogo. Eu trabalhei numa empresa finlandesa e eu fui para a Finlândia 3 vezes. E eu tive o privilégio, de conhecer o ministro da Educação da Finlândia. E ele mostrou como que a Finlândia foi construída por meio da educação, né? A Finlândia hoje é o segundo da PISA, matemática e tudo mais. E aí ele me ensinou, e foi a primeira vez que eu aprendi esse conceito. E aí depois eu usei isso em educação corporativa, que é o Phenomenal Learning. Como que as crianças aprendem na Finlândia? Eles não aprendem blocados como a gente acontece no Brasil. Hoje a gente aprende física, matemática, português, inglês, química. Segregado, né? Segregado, por grandes maiorias. Na Finlândia, o modelo educacional, de qualquer base até por projetos, que é o Phenomenal Learning. Acontece por meio de um fenômeno. Então ele estava me explicando que as crianças, porque eu entrei na sala, eu fiquei chocado. As crianças estavam num barco viking, estavam num barco assim, olhando para cima e para baixo. Aí eu olhei assim, modelo mental brasileiro, né? Olhei assim, as crianças não tinha que estar estudando, estão brincando. Aí ele me explicou, isso é um barco viking, que aconteceu, que teve com a nossa história, e eles estão aprendendo o que tem de física, o que tem de matemática, o que tem de finlandês, o que tem de inglês, baseado nesse projeto, como constrói, como colabora. Então tinha habilidades técnicas, sociais. Aí quando ele falou aquilo, e eu fiquei pensando, será que o meu inglês está tão ruim que eu não estou entendendo? Eu pedi, pode repetir? Aí ele repetiu, ele reforçou, ele falou assim, é um modelo que a gente tinha. Eu falei, e aí ele falou isso, é o conceito do Phenomenal Learning. Acontece um fenômeno, que é um projeto, que é o barco viking, e de lá desdobra as coisas. É assim que a gente aprende, é assim que a gente fixa. Porque muito legal. A vivência, né? A experiência em si. Eu lá roubei os conceitos de Phenomenal Learning. Já pegamos aqui, anotou. Experiential Learning, né? Precisado por experiência. Todos esses conceitos, eu já peguei esse repertório e falei, aqui está aqui. Então, um pouco dessa linha que faz diferença. E eu, né, de novo, fechando, eu queria que todo mundo tivesse essa vivência. Se eu puder proporcionar isso para muita gente, seria muito enriquecedor. É bonito a gente escutar você falando, né? Aqui, Renata e eu, na Empreiteira Digital, né, por meio do Cobogós aqui, do nosso programa, a gente tem essa ambição, né, que é receber pessoas como você, executivos, empreendedores ou, né, pessoas que tenham conhecimento, qualquer que seja, para compartilhar, que seja relevante, para compartilhar com as outras pessoas e a gente dividir um pouquinho, né, do que a gente sabe desse conhecimento com mais outras pessoas, que a partir daí é uma maneira de educar também, né? Conteúdo educa, né? Óbvio que tem muito conteúdo ruim, hoje a Renata fala muito disso, né? Mas tem muito conteúdo bom, então contribui aí com esse conteúdo de valor para que as pessoas possam também abrindo um pouquinho mais os horizontes, né? Então, muito legal, porque são propósitos bem alinhados aí com a gente. Tudo educa, né, gente? O exemplo educa, uma palavra educa, um gesto educa. Muito legal. E como que a gente pode motivar, né, as empresas a criarem essa consciência, aí, para a gente finalizar? Qual que é a dica e o conselho também que você traz? Se a gente está falando do conceito que a empresa é escola, né? A escola é empresa, enfim, acho que a abertura para as questões é super importante. Eu falo abertura em tudo, né? Abertura da gestão de escutar quem não é tão sênior assim, quem não é tão... Acho que isso a gente aprende, pessoas de outras áreas, enfim, acho que essa abertura, esse convite de
Normalmente a gente tem de querer saber tudo, fazer tudo e achar que ninguém não pode ser vulnerável. Não, a gente não pode saber que um dia eu não vendi, sabe? As questões que nos bloqueiam. Acho que essa abertura, esse diálogo, essa colaboração, acho que ela faz muita diferença, né? Tanto para o executivo, essa expansão de consciência deles ajuda as coisas funcionarem. Todo dia a gente aprende, se a gente quiser, obviamente, né? Todo dia a gente aprende, todo momento é um momento de fazer as nossas reflexões, enfim, acho que a abertura do novo, a abertura de outras coisas, de outras pessoas, acho que isso auxiliaria muito a gente ser mais humilde e poder evoluir e aprender todos os dias, todo momento. Gente, eu conheci o André, é uma delícia, né? Ouvir isso tudo. Conheci o André há 15, 16, quase 20 anos já atrás. Uma delícia ver, né, e ouvir essas histórias todas e ver o quanto a gente pode ir avançando, né, em questões que talvez a gente até nem pensava naquela época. Então, muito obrigada, muito feliz em receber você aqui hoje, emocionada em ouvir, né, tantas histórias incríveis aí, o quanto você transforma a vida das pessoas e das empresas por meio da educação. Né? Realmente, assim, inspirador e motivador. Já anotei aqui várias coisas para depois a gente pesquisar e fazer conteúdo aqui. Nosso slogan é tudo é conteúdo o tempo todo, André. Excelente. Então, e muito obrigada pela sua participação aqui. Espero que você tenha gostado desse bate-papo, tanto como nós aqui gostamos. E compartilhe com alguém que faça sentido essa conversa. Esse bate-papo é uma realização da Empreiteira Digital, a nossa agência de conteúdo, da qual eu e Edilene somos sócias. E nós aguardamos você no próximo programa. Até lá. Obrigada, André, mais uma vez.